Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, já está gravando. Beijo. Eu vou pedir para a Silvânia, fazer a nossa abertura, por gentileza. Senhor, estamos reunidos em seu nome para agradecer o amor que tem por nós. Queremos enaltecer a nossa fé em vós. Cremos em vossa benevolência, em vossa misericórdia, cremos em vós. Cremos que nossas boas atitudes para com os outros nos tragam um pouco de paz ao coração. Somos eternos aprendizes e jamais saberemos o suficiente. E por isso, esperamos que vós nos auxilie cada vez mais, a cada prova, a cada degrau, para a nossa elevação espiritual. Que nossos amigos espirituais estejam sempre por perto, mesmo que estejamos cegos pela ignorância. E também, amigos espirituais, ajude-nos a nos ajudar a procurar o conhecimento constante, a fim de que possamos ser os transformadores desse mundo de provas e expiações. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Aos que estão ouvindo pela primeira vez, é com muita alegria que recebemos a todos. O nosso grupo de estudo é um grupo de amigos que nos reunimos virtualmente aqui toda segunda-feira, nesse horário das 15 para as 9 até as 10h15, para estudarmos essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Atualmente nós estamos estudando o livro dos médiuns, no tópico Formação dos Médiuns. Como tivemos 3 semanas estudando esse tópico, nós estávamos relembrando a questão da mediunidade. Boa noite, Rose. Para que nós pudéssemos reforçar o nosso entendimento sobre mediunidade, que é tão importante para todos nós, é um dom que nós recebemos de Deus e devemos usá-la com a devida responsabilidade para que nós possamos, através da nossa mediunidade, exercer a caridade, exercer o respeito, a fraternidade, enfim, que nós, usando ela santamente, esse dom maravilhoso que cada um de nós recebemos, né? Então, como é que funciona o nosso estudo? A Ana vai sempre colocar os tópicos, né? E aqui nós vamos, através dos nossos slides, apresentando e fazendo comentários. Quaisquer dúvidas que tenha, qualquer comentário que tenha, é só levantar a mãozinha que a gente abre espaço para que todos possam se manifestar sobre a dúvida ou inserir algum conhecimento, tá? Não tem problema nenhum. E como nós terminamos a reunião passada, nós abrimos espaço para aqueles que quisessem falar sobre suas experiências mediúnicas. E faremos também no final, hoje, novamente. Eu lembro que a Neide, a Sueli fizeram seus relatos. Se alguém tiver mais algum relato para ser feito, nós vamos, no final, abrir o espaço. Então, vamos continuar os nossos estudos, falando ainda um pouquinho sobre mediunidade e depois entramos diretamente no que Kardec passou para todos nós. Todos estão vendo os slides? Sim. Ok, Zé. Obrigado. Então, vamos continuar. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, um ensinamento que nós já tínhamos os vistos, mas para fortalecer que a base, a nossa mente, está em tudo, né? Porque a nossa mente é que se liga com a mente do comunicante, lógico, que sempre, sem esquecer do que foi passado, do perispírito, quanto é importante o perispírito na comunicação mediúnica. Mas através da nossa mente, através dessa sintonia
que nós vamos abrindo os canais para que nós possamos ter esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? Então, dando-nos a oportunidade de rejeitar as más influências espirituais e acatar as que provenham dos bons espíritos, a mediunidade torna-se assim um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. Como sabemos, os espíritos benfazejos procuram inspirar-nos no bem, enquanto os espíritos inferiores buscam induzir-nos ao mal. Então é muito importante a nossa mente, o nosso pensamento disso, porque nós vamos atrair para nós os bons ou os espíritos inferiores de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa sintonia, que nós já comentamos, através do nosso padrão vibratório, que é o nosso pensamento, o que nós fazemos, o que nós falamos. Então, vai depender de nós quem vai estar ao nosso lado para que possamos fazer esse relacionamento plano espiritual com plano material. Então, é muito importante nós estarmos bem espiritualmente, bem com o nosso padrão vibratório, para a comunicação seja sempre com os espíritos benfazejos. Não que a gente não vá da comunicação daqueles espíritos que precisam de aprendizado. Vamos relembrar Jesus, quando nos ensina que ele nos fala que ele veio para os doentes, não para os sãos. Mas o nosso relacionamento diário, da nossa convivência espiritual, deve ser sempre com os bons espíritos. E isso, o nosso padrão vibratório vai estar muito bem administrado, muito bem organizado, principalmente a nossa mente. Então, em nossa caminhada evolutiva, somos todos instrumentos das forças com as quais sintonizamos, aquilo que nós comentamos. Nós vamos sintonizar a quais aqueles que nós temos a propensão a estarmos pensando, falando e fazendo. Então, todos nós, como nós vimos, todos nós somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. Então, todos nós somos mais ou menos médio, porque como nós estudamos, a mediunidade faz parte do ser humano, faz parte da parte física. Então, todos nós somos médios. Então, o que vai diferenciar de todos para todos nós é o que nós fazemos com a nossa mediunidade. Isso que é muito importante, né? Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, associamos-nos às energias edificantes. Se nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada, entramos em sintonia com forças perturbadoras e deprimentes. Então, está lá no livro dos Espíritos. Nós sofremos influências a todo momento. Então, a qual nós vamos ouvir? Que, lembra que eu sempre comento do desenho, tenho um anjinho e um diabinho aqui nos falando a todo instante, mas qual que nós vamos ouvir mais? Vai depender da nossa vontade, vai depender do nosso padrão vibratório, vai depender aonde nós estamos sintonizados, qual a nossa afinidade. Então é muito importante nós estudarmos a mediunidade, nós estudarmos a doutrina espírita, entrarmos em contato diariamente com aqueles espíritos com os quais nós sintonizamos, que como nós estamos buscando o bem. Então, isso é muito importante. E na nossa mediunidade não vai ser diferente. Esse é o nosso grande problema, né? O mais cruel inimigo dos médios é o orgulho, é a vaidade. Então, isso nos atrapalha demais como médios. É aí que é o nosso grande receio, onde Kardec nos alerta que nós estamos, que está muito preocupado com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, porque atrapalha demais. A nossa mediunidade nos foi dada para que nós possamos servir ao bem, não nos vangloriarmos com essa mediunidade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente vê muito médios fascinados, obsediados, né? Afirma Emmanuel que os médios,
em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. A maioria, a lei de causa e efeito. Se nós escolhemos, se nós recebemos esse dom, é para que nós pudéssemos exercer o bem e, com isso, nos repararmos com as leis de Deus. Porque o grande segredo de nós estarmos aqui encarnados é aprendermos e evoluirmos. Então, nós temos as provas e as expiações. E a mediunidade nós devemos usá-la sempre para o bem, porque com isso nós vamos resgatar débitos que nós temos com as leis de Deus, né? O que explica por que é difícil a criatura humana cumprir integralmente, sem enfrentar obstáculos, os deveres que a faculdade mediúnica lhe assinala na existência. Então, é muito importante, né? E o que vai nos atrapalhar? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, nós temos que estar muito atentos a tudo isso, porque não é fácil. Realmente, nós temos interferências muito fortes no nosso dia a dia. Nós temos desafetos que querem nos prejudicar, que querem que nós não evoluamos. Então, é muito importante, então, estarmos sempre atentos a tudo isso, né? No livro dos médiuns, Kardec inseriu diversas dissertações e que vultos importantes na obra da codificação do Espiritismo tratam do tema. Então, Kardec nos trouxe grandes médiuns, grandes irmãos que tinham esse dom e que nos alerta sobre isso, né? Então, nós temos algumas mensagens de Chen. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabe escutá-lo. Então, nós temos que saber escutar. Nós temos que ter ouvidos para ouvir. E isso é muito difícil, porque escutarmos essas orientações, essas mensagens, são muito sutis, porque jamais eles vão interferir no nosso livre-arbítrio. Nós temos que estar atentos a essas informações que estão vindo a todo instante, saber ouvir. Uma coisa é escutar, mas nós temos que ouvir. Então é muito importante ficarmos atentos. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médios, Pierre Joty. Nós já vimos isso no início aqui do nosso estudo sobre a mediunidade, nós vimos que todas as civilizações tiveram seus grandes médios, os profetas, as pitonisas, os oráculos, né? Moisés recebendo mediunicamente os 10 mandamentos. Então, é muito importante. As faculdades de que gozam os médios lhe granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Então, isso é muito importante. Joana d'Arc está nos alertando, né? Ela fala, nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confio ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra os vossos mais cruel inimigo, que é o orgulho. Então, nós temos, olha que bondade de Deus, que nos dá um anjo guardião, nos dá os amigos familiares, os amigos simpáticos ali a nos orientar. Nós temos que saber ouvi-los para que nós não caiamos, né, nas felicitações, nas adulações, no orgulho, no egoísmo, que vai nos prejudicar e muito. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor pelo reconhecimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, pascal. Então, realmente, isso que deve ser a nossa intenção, que nós tenhamos sempre bons espíritos a nos orientar, para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível a nossa mediunidade. E para isso depende de nós, depende da nossa vontade, do nosso trabalho, sempre buscando o bem, a fraternidade, usando a nossa mediunidade com respeito, com responsabilidade, para que nós possamos estar sempre recebendo esse auxílio, além do nosso anjo guardião, do nosso anjo protetor, da espiritualidade maior que vê em nós esse nosso trabalho,
que nós não usamos a nossa mediunidade para obter qualquer benefício material, porque eles sabem, né? Então é muito importante. Então, vamos atuar com a nossa mediunidade sempre voltada para o bem. Falar-vos-ei hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer o orgulho ou a ambição. Delfine de Girardin. Percebemos que todos esses grandes médios estão nos alertando sobre basicamente o mesmo assunto, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, porque esse é o grande problema que a gente vê em alguns médios. Nós já vimos, a gente vê ou verá. Então, sempre vê que todas as questões, as recomendações, o cuidado que a maioria que nós vimos aqui, e não todos, né, alguns que nós trouxemos aqui, é sempre voltado egoísmo, orgulho, vaidade, bajulação. Nós, médiuns, não precisamos de nada disso. Nós temos que exercer a nossa mediunidade com um fim benéfico, sem querer receber nada em troca. Todos os médios são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. Lembre-se dessas palavras: aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. O espírito de verdade. Então, o espírito de verdade novamente nos trazendo essas palavras, né? Humildade, sem exaltação, sempre buscar fazer o bem, o amor próprio. Então, muito cuidado quanto a esse dom maravilhoso que cada um de nós recebe, mas para que nós possamos aplicar para o bem de todos. Isso realmente é algo que nós devemos ter a todo instante nos nossos pensamentos sobre a nossa mediunidade. Então, vamos ver um resumo que nós falamos aqui sobre tópicos importantes para que a gente fortaleça, né, o nosso estudo até agora sobre a mediunidade. Como Kardec define o médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Então, Kardec nos ensina, todos nós somos médios, com menor ou maior intensidade, né? Então, todos nós temos, e raras são as pessoas que não têm nenhum rudimentos, né, dessa mediunidade. Então, todos nós, é inerente ao ser humano, né, a questão da humanidade, mediunidade, me perdoe. Na prática mediúnica, o que realmente importa para o médium, a faculdade mediúnica é em si neutra. Realmente, todos nós somos médios, todos nós temos menos ou maior ostensividade, mas o importante, o uso que o homem faz dela é o que importa, porque ao empregá-la podemos nos harmonizar com os bons espíritos ou relacionarmos com os maus. Então, o Kardec já nos deixa essa lição muito importante para todos nós. O que nós vamos fazer com a nossa mediunidade? Vamos usar para o bem ou para o mal? Para obter recompensas financeiras para cada um de nós ou usarmos para ajudar aqueles irmãos que necessitam? A mediunidade pode ser considerada um instrumento de aperfeiçoamento espiritual? Sim, com certeza, dando-nos a oportunidade de rejeitar as más influências espirituais e acatar as que provêm dos bons espíritos.
a mediunidade torna-se, com efeito, um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. Como nós vimos no início, nós recebemos esse dom para aperfeiçoarmos. Como nós estamos aqui para aprender e evoluir, e nós, com certeza, na maioria dos casos, no nosso planejamento reencarnatório, pedimos para ter esse dom de Deus para que nós pudéssemos usar para o bem. E com isso nos vamos aperfeiçoando espiritualmente, vamos avançando no aprendizado espiritual, porque quando nós nos dedicamos a fazer o bem, nos dedicando a ajudar a todos, com certeza nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos evoluindo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não vamos retroagir, nós podemos escolher ficarmos aqui estacionários, mas regredir jamais. Então, todo esse benefício que nós estamos nos dedicando a realizar é um aprendizado espiritual para nós. Nós não devemos fazer isso, o bem, querendo ter qualquer algo em troca. Nós devemos fazer o bem pelo bem. Mas já é um caminho para todos nós nos aperfeiçoarmos com a nossa mediunidade. É só com a mediunidade que nós vamos nos aperfeiçoar? Claro que não. Nós vamos nos aperfeiçoando com os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, que, como todos, estão buscando evoluir. Então, é com as nossas famílias, com os nossos amigos, onde frequentamos socialmente, onde trabalhamos. Qualquer relação humana é uma relação de aprendizado. E devemos sempre buscar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Sim, com certeza. E a mediunidade faz parte desse nosso aperfeiçoamento. A sintonia mental tem alguma importância no exercício da mediunidade? Nós acabamos de ver, sim. A sintonia é fundamental na prática mediúnica. Nós vamos sintonizar com aqueles dos quais nós estamos emitindo os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório, né? Em nossa caminhada evolutiva, somos todos instrumentos das forças com as quais sintonizamos. E não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Nós vamos decidir qual influência nós vamos aceitar. Então, não tem mais culpa de Deus, não tem culpa dos amigos espirituais, a responsabilidade sempre será nossa. Nós que vamos emitir o nosso pensamento, nós que vamos nos sintonizar com aqueles que estão no mesmo padrão que o nosso. Então, nós temos que nos esforçar para isso, porque não é fácil, o nosso pensamento flui demais. Então, nós temos que realmente estar atentos com isso, né? Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, associamos-nos às energias edificantes. Se nos escravizamos às sombras de vidas primitivistas ou torturadas, entramos em sintonia com forças perturbadoras e deprimentes. Tudo está aí de acordo com o nosso padrão vibratório. Onde, segundo o Espiritismo, se situam os maiores escolhos da mediunidade? Os elogios, as felicitações, as adulações, eis os maiores escolhos que se apresentam aos médios, que devem estar sempre em guarda contra seu mais cruel inimigo, que é o orgulho, que é o egoísmo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós como os médios, e nós também nos nossos relacionamentos mediúnicos com colegas que sejam médios. Evitar aqueles comentários de elogio, de felicitações. O bom médio não é aquela que tem uma grande ostensividade, não. O bom médio é aquele que consegue passar ensinamento e ajudar aqueles irmãos necessitados. Esse é o bom médio. O bom médio é que consegue sempre estar aplicando o bem, aplicando a fraternidade, a caridade, ajudando aqueles que estão necessitados. Não é aquele que recebe aqueles mentores trazendo notícias bonitas, palavras bonitas, não. Não, é aquele que realmente, com simplicidade, com humildade,
faz o bem. É isso que é importante. Então, nós, como médios, devemos evitar qualquer tipo de elogio, felicitações, adorações, e também evitar de nós passarmos isso para aqueles outros médios, né, com os quais a gente acha que são bons médios. Não, bom médio é aquele que está sempre buscando ajudar a todos, né? Então, uma reflexão para todos nós, né? Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai aos mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Jesus está nos ensinando, está em Mateus. Mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora, que a Ana trouxe, né, para nós, foi falado do Zé Rigó. Isso é uma coisa muito importante. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Os médios atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre, né, financeiramente, fique dela privado. Tal razão porque a mediunidade não constitui privilégio, se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Olha que ensinamento que Kardec nos traça lá no Evangelho, porque o médium, o que seria do médium sem o espírito que dá comunicação? Não seríamos nada. E não tem privilégios, né? Deus, na sua infinita bondade, já nos criou simples e sem conhecimento, para que todos pudéssemos aprender a partir do mesmo ponto de início, né? E a mediunidade também. Deus quer assim que ela chegue a todo ponto do nosso planeta, para que todos recebam gratuitamente esses ensinamentos, né? Que todos possam, independente de classe social, de poder aquisitivo, de raça, de religião, todos possam receber essa ajuda. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugida e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Também, então, esse dom que nós temos, que nós fomos agraciados, pode se mudar, pode ser retirado, como nós vemos, pode mudar em qualquer momento. Então, essa mediunidade nós devemos usar santamente para ajudar e muitas vezes não prejudicar a nós mesmos, contraindo débitos que depois nós vamos ter que ressarcir as leis de Deus. Então, é muito importante. Então, por isso que nós devemos entender a nossa mediunidade como um dom de Deus que nós devemos repassar gratuitamente, porque é algo que nós recebemos dessa maneira, né? Então, isso pode mudar. Então, a mediunidade, nós tem várias matizes, várias formas da nossa mediunidade, né? Conforme já temos estudado anteriormente, a mediunidade pode ser classificada
em dois grandes grupos, de efeito físico, que foi usado muito quando da decodificação da doutrina espírita por Allan Kardec, para mostrar alguma coisa, para criar ensinamentos que todos fossem buscar o estudo. Kardec foi buscar o estudo da doutrina espírita, depois da doutrina espírita, através das mesas girantes, que era um efeito físico, né? E também tem a mediunidade de efeitos intelectuais, é que partilha toda a nossa doutrina espírita, né? É a parte moral, é a parte espiritual. Os médios, como falamos, né? Os médios de efeitos físicos, tão comuns na época da codificação do espiritismo, são provavelmente menos numerosos nos dias atuais, em que mais comuns são os médios de efeito intelectual. Sim, para a decodificação da doutrina espírita foi utilizado. Começou com tipologia, com as pancadas lá de Hydesville, depois as mesas girantes, os movimentos de transporte, de aparição, porque foi necessário para que se apresentasse a mais àqueles incrédulos que existia algo diferente. E depois, porque a finalidade da doutrina espírita é mais o lado intelectual, é mais o lado moral. Então, hoje em dia, existe ainda a mediunidade de efeito físico? Existe, mas nós vamos sempre estar mais voltados à mediunidade de efeitos intelectuais, né? E Kardec nos traz algumas coisas, né? Mas tem surgido de tempos em tempos variedades especiais, como os médicos músicos, pintores, poetas, cirurgiões, etc. Na época de Kardec, predominava no tocante às variáveis de efeitos intelectuais, a psicografia e a psicofonia. Então, nós vamos ver que na época de Kardec, mais utilizava da parte intelectual a psicografia e a psicofonia. Então, foi daí que parte o nosso tema do livro dos médios, a formação dos médios, né? Então, que Kardec começa nos trazendo, né, essa informação que ele vai estudar nesse item, mais os médiuns de psicografia ou escreventes, né? Então, ele nos conta: ocupar-nos-ei aqui, Kardec falando, especialmente com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhados, e além disso, porque ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultado mais satisfatórios e completo. Então a gente vê que a questão da mediunidade intelectual praticada hoje em dia, mais é a psicofonia e também a psicografia, né? Nós temos um exemplo, o maior psicógrafo do mundo, nosso querido Chico Xavier, além de Divaldo Franco, né? Então, mas Kardec vai trazendo esses ensinamentos, né? É também o que toda gente, né, todos os médios ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Então, ele falou, se nós observarmos, fica difícil nós diagnosticarmos de começo a questão dessa mediunidade de psicografia e de psicofonia. Então, aí ele continua. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam verem disso, nada tem de infalível. Então, algumas pessoas identificavam o médium por sinais físicos, por algo que ele realizavam, dizendo, não, esse médium é psicógrafo, esse médium é psicofônico. Não, ele está dizendo, não tem nada, Kardec nos alerta, não tem nada de infalível nisso. Isso não é uma verdade, pode se modificar. E aí ele traz também informação. Ela se manifesta nas crianças, nos velhos, em homens, em mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Ele fala, isso pode acontecer. Ele falou, eu presenciei em todos isso, crianças, velhos, homens, mulheres, depende do estado da pessoa, do desenvolvimento intelectual, moral. E ele fala, só existe o meio de lhe comprovar a existência, é experimentar. Através da experimentação, do exercício, nós vamos identificar
qual tipo de mediunidade vai se tornar o médio, né? Ele vai se tornar um médio de psicofonia, de psicografia, outro tipo de mediunidade. Nós, aqui com Kardec, vamos nos falar sobre o médio escrevente ou médio psicógrafo, mas sempre buscando experimentação. Kardec já nos deixa isso de ensinamento para que nós pudéssemos realmente atentar para esse detalhe da questão da experimentação do exercício, né? Então, vamos lá ver. Médios escrevente ou psicógrafo, que Kardec traz de ensinamento para nós, né? Então, vamos ver, o que é a psicografia? A psicografia é a escrita dos espíritos pela mão de um médium. Psicógrafo, do grego psique, borboleta, alma, né? E grafo, escrevo, né? Então, aquele que faz psicografia, então, seria o psicógrafo. Médio escrevente, né? Que tanto ele deu essa denominação, médio escrevente ou psicógrafo. Então, é a transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita pela mão do médium. No médio escrevente, a mão é o instrumento, mas sua alma ou espírito nele encarnado é o intermediário ou intérprete do espírito estranho que se comunica. E ele fala, na pneumatografia, como nós já estudamos, é o espírito estranho mesmo que escreve, sem intermediário. Então, Kardec traz para nós esse primeiro ensinamento, né, para que nós pudéssemos avançar no nosso conhecimento. Ele fala, ó, o psicógrafo, o escrevente, o espírito está usando a escrita pela mão de um médium, é um instrumento. Nos primórdios do espiritismo, né, na época de Kardec, a escrita mediúnica era obtida com muita dificuldade, um meio demorado e incômodo. Nós já vimos aqui das pranchetas para escrever, aquele lápis colocado, né, era muito demorado, né? As primeiras manifestações inteligentes se produziam por meio de mesas, se levantava e com um dos pés dava certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Então, através, nós vimos, né, da tipologia das pancadas, né, dos raps, né, em inglês, né, Hydesville, depois na Europa, principalmente na sociedade parisiense, as mesas girantes, que era a questão da pancada, sim ou não, depois foram criando um alfabeto, uma pancada letra A, duas B, três C, assim sucessivamente, para criar palavras, criar frases, mas imagine quanto demorado era isso, né? Quanto era demorado, né? Mas no começo era assim, até que se aperfeiçoasse esse relacionamento, né? Então, obtiveram-se depois resposta mais desenvolvida com auxílio das letras do alfabeto, dando móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada palavra. Chegava-se a formar palavras e frase que respondia às questões propostas. Mas olha a demora e a dificuldade para tudo isso, né? Mais tarde, o processo da escrita mediúnica evoluiu para os seguintes tipos. Espíritos escreviam diretamente em placas de ardósia, escrita com auxílio de um lápis adaptado a uma cesta de bico, né, que em francês é la corbeille à bec, uma prancheta, planche-ouïe. Nesses métodos, a escrita ocorria sem o auxílio da mão do médium, que não tocava a ardósia nem o lápis, mas fornecia fluidos para a escrita direta na pedra ou para o deslocamento do lápis no papel. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não era realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Então, no começo, como em tudo que acontece, né, vai se desenvolvendo. Qualquer tipo de atividade hoje material começa de um tipo e ao passo que se vai crescendo, vai se desenvolvendo. Com a mediunidade não foi diferente. Era cestinha de bico, uma prancheta, depois o lápis e depois, futuramente, né, com a mão do médium. Allan Kardec utilizou a palavra psicografia para indicar a forma de os espíritos se comunicarem por meio da escrita.
O codificador classificou a faculdade de psicografia direta e psicografia indireta, né? Então, nós vimos que a direta pela mão, depois a indireta pela pneumatografia, né? Aí Kardec nos traz o ensinamento. A psicografia deve ser desenvolvida pelo exercício. Quanto mais o médio psicógrafo se exercita, mais aprimorada e eficiente se torna a faculdade de escrever mediunicamente. É questão de um exercício. Kardec presenciou, ele estudou e traz essa informação. É desenvolvida pelo exercício. E cada vez nós vamos aprimorando mais essa escrita. É uma coisa natural, realmente não é diferente, né? Como falamos, de qualquer outra atividade. Nós iniciamos de uma maneira, depois vamos aprimorando com o exercício, com o conhecimento. Isso faz parte da evolução humana e de nossa evolução da mediunidade, né? A princípio, o médium escreve pequenas frases. Com a continuação e perseverança, ó, novamente a nossa dedicação e a nossa vontade. Surgem os textos dissertativos, as mensagens mais ou menos longas e até livros. Então, mas sempre que vê exercício, a nossa vontade e a nossa perseverança, a nossa dedicação, o nosso trabalho, a nossa disciplina. A gente vê com o Chico, né? Que Emmanuel pergunta, o Chico pergunta como é que, pro Emmanuel, como é que eu vou desenvolver um bom trabalho? E o Emmanuel fala de 3 maneiras: disciplina, disciplina e disciplina. É importante destacar, Kardec também nos alertando. Zé Berto, Oi? quando falou do Chico, sem esquecer, não podemos esquecer que ele ficou escrevendo, e depois jogou tudo para poder começar o trabalho de verdade, né? O treinamento foi 10 anos, Divaldo, né? 10 anos. O Divaldo, no filme é bem retratado isso, né? O José que falou, né? Sim. Então, no filme, né, do Divaldo, retrata bem isso. Ele escreveu, depois na hora a Joana dizendo, não, pode jogar isso fora, que foi todo um treinamento, agora realmente você vai começar a escrever os livros, né? Então, realmente, vem tudo confirmar o que Kardec já deixou como ensinamento para todos nós, né? Então, é importante destacar que a psicografia não é a forma mediúnica indicada para o entendimento de espíritos muito necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. Então, hoje já a gente vê realmente na casa espírita, no atendimento fraterno, a gente vê que realmente a psicografia vai trazer excelentes conhecimentos, ensinamentos, mas nós precisamos realmente da psicofonia, do atendimento fraterno, para atender aqueles espíritos mais necessitados, espíritos encarnados ou desencarnados. Então, isso é muito importante, Kardec já deixa isso bem claro nos seus ensinamentos, né? A psicofonia é mediunidade de escolha, uma vez que favorece o diálogo e auxílio mais efetivo. Os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Então, Kardec, ele, nesse item, formação dos médios, ele está dando ênfase na psicografia, o médium escrevente, mas ele não deixa de nos ensinar que a psicofonia é a mediunidade prioritária para que a gente possa formar aquele diálogo tanto com o espírito desencarnado como o espírito encarnado, então, que nós podemos tanto ajudar pela psicofonia e pela psicografia, que é muito importante. Tudo através da mediunidade. Olha os livros que o Chico deixou, que Divaldo deixou, Dona Ivone deixou, e tantos outros deixaram, tantos médios maravilhosos, Leon Denis, Camille Flammarion, tantos trabalhos, livros excelentes que deixaram para todos nós, através da sua mediunidade, esses ensinamentos maravilhosos, né? A mediunidade e psicografia requisita, de uma maneira geral, maior dedicação do médium, sobretudo a intuitiva, em que o medianeiro, o médium, né, funciona como intérprete dos espíritos,
e, em especial, dos benfeitores espirituais, né? Então, olha a dedicação nossa como médio psicógrafo, precisamos, né? Porque nós estamos ali, nós vamos mediar. Médio é de medianeiro, de mediação. Nós vamos receber, através da nossa intuição, muitas vezes, nós vamos receber ensinamentos ou pedido de ajuda e vamos transmitir. Então, nós temos que estar bem preparados para isso. Como nós vimos, nós temos que estudar muito a nossa qualidade moral, espiritual, a nossa dedicação, tem que estar sempre em dia, sempre atento para isso, né? Como está novamente reforçando, ó. Sendo assim, é importante estudar com mais afinco a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. É desejável também desenvolver bom conhecimento de gramática para facilitar o entendimento da mensagem. Que isso é importante, né? Estudar a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, e desejável que nós tenhamos também, e tudo é estudo de gramática, para que a gente possa interpretar, muitas vezes, principalmente na psicografia, identificar a mensagem que está sendo passada, né? Isso é muito importante. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gente, realmente, como a gente vai ler alguns livros de André Luiz, né, a gente tem que estar sempre ali com o dicionário do lado para nos ajudar, né? Então, quando nós estudarmos isso, é importante que vai nos ajudar também como a nossa mediunidade e psicografia, né? A gramática é a lei que preside as esferas da palavra. Então, sempre está deixando mostrar que sempre tem o estudo, a parte material, sempre aliada à parte espiritual, né? A instrução cerebral, porém, quando sem base no sentimento, é semelhante à luz exterior. Então, o sentimento, nós temos que estar sempre depositado no nosso trabalho o nosso sentimento, dos quais nós já falamos bastante, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e o mais completo, né? Para ele deve tender todos os esforços, porquanto permite se estabeleça com os espíritos relações tão continuadas e regulares, como as quais existem entre nós. Então, realmente, ele fala, olha, é bem, desde que nós nos esforçamos, desde que a gente exercite, é o meio de comunicação mais simples. Desde que nós tenhamos toda essa nossa vontade e todo o nosso trabalho mediúnico, físico, para nós podermos nos tornarmos um médio escrevente, um médio psicógrafo, sendo eficaz nesse trabalho, né? Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou de sua inferioridade. Vamos imaginar se o Chico não tivesse a sua mediunidade tão desenvolvida e a sua moral tão elevada. Como é que seriam os livros que ele iria trazer para nós? Então, nada é por acaso, né? O Chico Xavier estava preparado tanto mediunicamente quanto moralmente para trazer as mais de 500 obras que ele trouxe até nós, né? Realmente best-seller que nos trouxe muito de ensinamento e veio ajudar demais a nossa doutrina espírita, né? Pela facilidade que se encontra a exprimir por esse meio, eles nos revelam seu mais íntimo pensamento e nos faculta julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, nós temos que estar com a nossa mediunidade bastante desenvolvida através da nossa moral, da nossa espiritualidade, para que a gente possa, através do exercício, podermos realmente ser médios e psicólogos eficazes, trazer realmente o ensinamento que será transmitido pelos espíritos, para que a gente possa trazer um ensinamento, trazer uma consolação, trazer algo importante para toda uma comunidade, para toda a humanidade.
foi que Chico, Divaldo e tantos outros trouxe para todos nós, né? E a gente vê os relatos, a gente estudando Chico Xavier, estudando Divaldo, a Dona Ivone, nós percebemos a dedicação, o trabalho que eles tiveram, sério, um trabalho sério, para que eles pudessem ter sempre ao seu lado os bons espíritos, sempre trazendo esses livros maravilhosos que eles trouxeram para nós, né? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Jesus. Então, sempre que o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então, o nosso tempo, nós vamos fazer o nosso tempo estar pronto, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, porque se nós estivermos prontos como discípulo, como aprendiz, o mestre vai aparecer e nos ajudar, mas depende da nossa vontade, né? Da nossa dedicação. Esse alerta de Jesus nos faz refletir o que devemos nos esforçar para saber identificar as oportunidades de melhoria espiritual concedidas por Ele ao longo de nossa existência. Os ensinamentos de Jesus estão aí, e a doutrina espírita tem como base os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, os seus ensinamentos nos alertam para que nós devemos nos esforçar, para que nós possamos identificar espiritualmente qual a melhor mediunidade que nós vamos desenvolver para que a gente possa nos ajudar e ajudar aqueles que estão em busca desta ajuda, né? O bom trabalhador mediúnico espírita, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Então, nós estamos recebendo essa oportunidade porque nós temos mérito para isso. Se nós não tivéssemos mérito, nós não teríamos essa oportunidade, né? Então, valorize todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita às possibilidades alheias. Então, nós temos que valorizar, porque nada é por acaso, tudo que nos acontece tem um significado se nós soubermos entender e dar continuidade. Então, para o nosso desenvolvimento espiritual e para aqueles que estão ao nosso lado, né? Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação. Os cegos de espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor e aqui e agora. Nós somos privilegiados nesse sentido. Nós estamos aceitando a doutrina espírita, nós aceitamos os seus ensinamentos, nós aceitamos a mediunidade. Então, nós não somos mais cegos, entre aspas, de espíritos. Nós temos dentro de nós já essa sementinha plantada. E não devemos deixar para depois, a época é agora. Se nós estamos aqui encarnados, é que nós tivemos um mérito para tanto e vamos aproveitar da melhor maneira possível para que nós possamos evoluir aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, todos os irmãos, que nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, nós não podemos mais em nenhum momento falar, eu não sabia. Nós sim que aceitamos essa doutrina maravilhosa, nós sabemos. Nós já temos dentro de nós esse conhecimento. Basta nós agora desenvolver essa luz que está em nós. A todo instante nós vamos avolumando essa luzinha que está dentro de nós, né? No que diz respeito à psicografia, um dos primeiros indícios da sua ocorrência é a vontade e o impulso para escrever que assalta o médium. Então, é aquele impulso que muitos têm, que inicia-se, nem percebe no exercício, já começa, a mão já começa a se movimentar, sempre uma folha branca ali ao lado, um lápis, para poder
já iniciar o exercício, mas Kardec nos traz específicos alguns detalhes para o nosso conhecimento, né? Ocorre uma espécie de fremito no braço e na mão, começa desde que nós estemos ali dispostos a exercitar essa mediunidade. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Realmente, quem tem essa mediunidade diz que é algo realmente que naquele momento você não controla, automaticamente ela já começa. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. No começo do nosso exercício vai ser assim. Depois os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Então a gente não pode esquecer que a espiritualidade está atenta conosco. Se nós estamos ali com a nossa vontade de fazer uma coisa certa, voltada para o bem, eles estão ali para nos ajudar e vão nos ajudar. Sempre. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Não, deve ser uma coisa bem natural. Não por resistência e não querer forçar a escrever algo, né? Alguns médiuns escrevem desde o princípio corretamente, com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, que é muito raro. O Kardec fala, isso é muito raro, isso no começo é raríssimo. Só que realmente quem tem desenvolvido aquela mediunidade de outras encarnações, é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Aí os espíritos, Kardec nos fala, diz os espíritos que é para lhe soltar a mão. Então, através do exercício, nós temos a vontade, nós temos o desejo, estamos fazendo uma coisa certa, os espíritos no começo vão nos ajudando. Risco, algumas palavras meio inelegíveis, mas isso é para ir soltar a mão, para uma questão de exercício, para depois a gente possa se tornar um médio escrevente, um médio psicógrafo de primeira linha, né? Importa considerar que em alguns médios a faculdade desenvolve plenamente, produzindo ditados de significativa envergadura moral ou intelectual. Então, tem alguns médios que estão preparados e do trabalho, depois dos exercícios, adquirido essa fluência mediúnica, vai escrever normalmente. Outros, a faculdade se revela singela, menos, sendo utilizada pelos orientadores espirituais para transmitir apoio e conforto aos encarnados. Nessa situação, o médium deve estudar mais, inclusive a gramática, a fim de oferecer melhores recursos para o benfeitor espiritual que deseja se manifestar. Então, se nós somos médiuns que vamos trabalhar com seriedade, o plano espiritual está sempre ali a nos ajudar nas nossas dificuldades mediúnicas. Porque uns têm mais ostensividade do que outros, ou tem algumas dúvidas mediúnicas. Então, a espiritualidade está ali para sempre nos ajudar, né? Há, entretanto, médiuns cuja faculdade se revela incipiente e não evolui, restringindo-se a sinais, frases soltas, ideias incompletas após meses até anos de exercício mediúnico. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes. Ora, um sim, ora um não, ou letras sem conexão. É inútil continuarem. Será gastar papel em pura perda. São médios, mas médios improdutivos. Então, Kardec, nos seus estudos, ele encontrou médios psicógrafos improdutivos. Então, significa que nós não somos médios? Não. Que nós não temos aquela mediunidade ou não temos afinidade com essa mediunidade de psicografia. Com certeza seremos bons médios de psicofonia ou outro tipo de mediunidade que se nós estamos nos dedicando, trabalhando sério, nós vamos desenvolver. Mas Kardec já nos alerta, olha, tem alguns médiuns que vão tentar, vão pegar algumas letras, algumas palavras, mas não são médiuns realmente de psicografia, são médiuns improdutivos. Vão desenvolver outra mediunidade. Alguém levantou a mão? Fui eu, José. É a Valéria. Quem?
É Oi, Valéria. Valéria. Tudo bem, Então, Valéria? tudo. A respeito desses médios improdutivos, eles podem ter outro tipo de mediunidade, né? Sim. Existe algum treinamento, como tem para o psicógrafo, para ele poder ver se ele tem outra mediunidade, ou só esse treinamento é só para psicógrafo? Como que Mais acontece? para Vamos dizer lá que mais pra tem, sei lá, desenho, normalmente, psicofonia, sei. tá. Vamos supor, todos nós somos médios de intuição, Valéria, todos nós. E não seria, para os outros, não seria bem um exercício. Nós, estudando a questão da mediunidade, a psicofonia, por exemplo, ou qualquer outro tipo de mediunidade, nós, como médios, nós temos que seguir orientações, porque desde que nós tenhamos a vontade, sejamos sérios, vamos supor, para a psicofonia, tem todo um trabalho mediúnico de aprendizado que nós vamos realizando para que nós possamos desenvolver a psicofonia. Não deixa de ser um exercício, porque toda mediunidade, psicofonia, por exemplo, que você comentou, nós vamos ter dúvidas. Quem tem a mediunidade de psicofonia, com certeza no começo teve dúvida. Sou eu que estou, meu espírito que está pensando, é o espírito que está comunicando, sempre nós vamos ter dúvidas. Então, quando nós estudamos a mediunidade, por exemplo, um curso que nós temos na Casa Espírita sobre mediunidade, nós vamos aprendendo processos que nós vamos desenvolvendo para que nós possamos ter desenvolvido essa nossa mediunidade do exemplo da psicofonia, para que a gente possa interpretar o momento em que vai acontecer essa mediunidade. Então, não deixa de ser um exercício. Não, são exercícios diferentes da psicografia, mas são aprendizados voltados para a nossa mediunidade. Então, Mas não deixa... todos os tipos de mediunidade, existe um treinamento, vamos dizer assim, entre aspas, para a pessoa se aprimorar e se desenvolver. Isso, porque a espiritualidade está sempre atenta com isso. Se nós demonstrarmos, lógico que nós temos que ter essa parte mediúnica, mas se nós demonstrarmos seriedade, esforço, trabalho, disciplina, estudo principalmente, com certeza eles vão sempre colaborar com essa nossa mediunidade. Mas sempre vai haver, entre aspas, um exercício para isso. Porque, vamos supor, numa mesa mediúnica, você se formou, fez um curso de mediunidade. Você, no começo, você não vai sentar diretamente na mesa mediúnica. Você tem que passar por um processo de aprendizado. Você vai dar apoio fluídico, para que nós possamos ir fazendo aquele treinamento de afinidade fluídica com o mundo espiritual, com aquele espírito que vai comunicar conosco. Então, sempre vai ter, entre aspas, um exercício, um aprendizado. Ok? Ok, muito obrigada. Zé Roberto. Oi. A gente poderia até dizer assim que quem desperta isso aí na gente é a própria espiritualidade, né? Porque quando você entra nesse treinamento psicofônico, a gente vê que todas as mediunidades, no começo, todas as mediunidades passam por a gente, né? Você tem algumas... Eu, quando comecei, eu percebi, assim, que veio, eu vi alguma coisa na minha mente, depois eu também me senti fora do corpo, e foi assim, até que assentou, e hoje eu não tenho nenhuma das coisas, ou seja, fui treinado em todas as mediunidades, mas eu creio que não tomei rumo a nenhuma delas. Não sei se porque não foi necessário, ou porque não tinha afinidade, né? Não está pronto ainda.
Mas a gente geralmente é treinado quando começa em uma reunião mediúnica como iniciante, vem todas as mediunidades ali, e a pessoa sente até que ele desperta para aquele um que ele tem mais afinidade, né? Não sei, Perfeito. pelo menos comigo aconteceu isso. Perfeito. É mais ou menos o processo para todos, né? Realmente, no começo, a gente tem dúvidas, nós somos aquele, entre aspas, fazendo treinamento, a espiritualidade está sempre ali nos apoiando, né? É isso mesmo. Então, mesmo se tratando dos médios produtivos, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhe deve dar muita importância, visto que procede de espíritos empregados, por assim dizer, como mestre de escrita, para desembaraçar o médio principiante, até que foi comentado por José no caso do Divaldo, né, que realmente escreveu um treinamento, né? Um treinamento para que ele realmente comece a desenvolver, no caso do Divaldo, a escrita dos livros, né? Então, sempre a espiritualidade está ali nos apoiando, que sempre sentindo a nossa vontade, a nossa mediunidade, para que nós possamos exercitar até que nós possamos iniciar ao trabalho o qual nós estamos com a nossa responsabilidade, né? Os ditados psicográficos produzidos nos grupos iniciantes, isso aqui é importante, né? Que mais na parte prática, né? Os ditados psicográficos produzidos nos grupos iniciantes só devem ser lidos na reunião depois de realizadas as devidas correções. Assim mesmo, se o texto revelar coerência doutrinária, espírita e moral evangélica. Então é importante, né? Porque o que nós vimos é um treinamento, então nós precisamos realmente, antes de anunciar, verificar se tem base doutrinária, né? Essas mensagens permanecerão em poder do dirigente do grupo, arquivando de forma apropriada pelo tempo definido como necessário. Aqui nós já estamos falando um pouquinho já da prática, porque no início, já, né, iniciantes, pode vir algo que não seja doutrinário. Então, precisa que o dirigente do grupo tenha o estudo, o conhecimento suficiente para poder interpretar aquelas mensagens, né? Tem a variedade de médios escreventes ou psicógrafos, né? Médios mecânicos, médios intuitivos, médios semimecânicos, inspirados ou involuntários. E de pressentimento, nós já estudamos já isso detalhadamente em outro tópico, mas só trouxe para nós relembrarmos isso, né? Uma coisa que Kardec nos fala, né? A mudança da caligrafia, e realmente isso acontece, né? Um fenômeno muito comum nos médios escreventes é a mudança da caligrafia. Isso vai acontecendo com a prática, que depois quem começar vai perceber, conforme os espíritos que se comunicam. É o que há de mais notável, é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, seja às vezes idêntica à que esse tinha em vida. Então, só abrindo um parênteses aqui, porque não vai dar tempo nós trazermos, eu ia trazer aqui uns vídeos sobre Chico Xavier, naqueles quais a psicografia dele conseguiu inocentar algumas pessoas que eram julgadas. Então, no filme representa bem isso, mas não tem só aquele, tem outros, e que a caligrafia, a assinatura, um grafólogo, né, averiguava, era idêntica. E o médium não tinha aquela caligrafia, né? Pena que não dá, mas depois, se alguém puder ver no YouTube, tem um vídeo sobre isso, né? Veremos mais tarde que as consequências que daí se pode tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médicos mecânicos ou semismecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. Então, o espírito está comunicando e no final ele assina como quando ele estava na vida física, né? O mesmo já não sucede com os médios puramente intuitivos,
visto que, nesse caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigido, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo que se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porque a variação da forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial de quem nem sempre são dotados aos médios, ainda os mais mecânicos. Aos que possuem, o Kardec deu o nome de médios polígrafos. Então, a questão da caligrafia muda nos mecânicos ou semimecânicos, que ali a mão é involuntária, é o espírito que está conduzindo a mão do médium. Então, ali ele vai trazer a mensagem e, no final, ele vai assinar idêntica quando estava em vida física. E é diferente do intuitivo, que ele realmente não está utilizando a mão do médium, está utilizando somente o pensamento do médium, né? Puxa vida, passou rápido. Então, ainda bem que conseguimos terminar. Então, deixa eu aqui parar de partilhar. Parei de partilhar. Como nós falamos, temos alguns minutos para aquelas pessoas darem o seu pronunciamento sobre experiências mediúnicas. E a semana passada foi a Neide, e a Neide... Puxa, que mais foi mesmo? A Sueli Bilac, isso. Então, por favor, Sueli, você quer mais algum caso? Ou só para me lembrar? Foi só para lembrar mesmo. Não Obrigado, lembro Sueli. de nada agora. Então, quem mais teria algum caso, como foi falado, Sueli, a Neide, algum caso de experiência mediúnica, ou não própria, ou de algum caso? Alguém quer fazer um comentário? Senão eu vou chamar uma pessoa que já deve saber que eu vou chamá-la. Sim. A Valéria Carvalho tem um caso. Valéria, você quer contar a sua experiência? Valéria? Acho que a Valéria saiu. Já caiu? Valéria, você está nos ouvindo? Valéria Eu estou, Carvalho. Beto. Estou. Ah, então conta a sua experiência para nós, por favor. Tá. Vou cantar. Boa noite a todos. Quando minha avó faleceu, ela morava bem perto da minha casa. Era uma casa, era a casa dela, passava uma casa e a minha. E eu, na adolescência, quando eu era jovem, eu gostava muito de dormir. E todo mundo em casa, nós éramos em 4, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E os 3, né, meu pai, minha mãe e minha irmã, saíam sempre mais cedo que eu. E minha avó, todos os dias, ela vinha em casa para ver se eu estava acordada, se eu não ia me atrasar no serviço. Então, e no dia que ela faleceu, aconteceu isso. Aconteceu que meus pais saíram para trabalhar e eu estava em casa, já estava acordada e fui para o banheiro tomar banho, que era todo dia de manhã eu fazia isso. E naquele dia que ela faleceu, eu escutei. Abri o portão, abri a porta de casa e vim até a mim
E eu falei assim, vó, pode ficar tranquila que eu já estou acordada. Eu não vou me atrasar, não. E tomei meu banho, tudo. Falei assim, minha avó deve estar me esperando aí. E, de repente, eu saí do quarto, me troquei, de repente entra meu pai, minha mãe, falando, né, a avó morreu. Eu falei assim, como morreu? Ela esteve aqui agora, ela me chamou. Como que ela faleceu? Mas foi aquela coisa assim, eu senti a presença dela ali, como todos os dias de manhã, ela ia me acordar, com medo de eu perder hora. Então, isso daí eu nem pensava ainda ser espírita, nada, isso foi muito marcante na minha vida. E é isso. Obrigado, Valéria. Obrigado pela sua experiência, né? Para quem não sabe, a Valéria é minha esposa, né? Ela me contou um tempos atrás, eu falei, conta, Valéria, conta a sua experiência que você teve, né? Realmente é interessante, porque a avó dela, ela foi dormir, né? E não acordou. E provavelmente, com certeza, ela prosseguiu, né? Prosseguiu no seu trabalho que ela fazia de todo dia de acordar a neta. Então ela foi, né? A gente sabe disso, né? Que as pessoas aí, muitas, não identificou ainda que desencarnou e ficou realizar o trabalho dela, que é acordar a neta, né? É interessante. Eu já vi muitos relatos assim, mas como a Valéria tinha esse caso, pedi para ela contar. Quem mais tem algum caso para contar? Parecido ou algo de alguém conhecido? Ô, Eros, pode falar, Eros. Agora que ela falou da avó, aí eu me lembrei. Eu tenho uma irmã que é especial. Acho que eu até já comentei aqui uma vez. Ela é surda, tem dificuldades mentais e tudo mais. E há muitos anos atrás, quando a minha avó faleceu, a mãe do meu pai, foi feita a divisão das coisas lá. Um ficou com tal coisa, outro tal coisa. E para minha irmã, para o quartinho dela, foi uma penteadeira, que era da minha avó. Minha irmã não tem nem noção do que é fantasma, vamos dizer assim, né? E estávamos eu, meu pai e minha mãe sentados na sala, e a porta do quarto dela dava para essa sala de TV. De repente, a minha irmã sai branca de dentro do quarto, senta no sofá e fica assim, ó, nessa posição desse jeito. A gente se preocupou, perguntou para ela, com muito custo ela falou, né, perguntando o que tinha acontecido. Ela disse que a vovó, a Anitta, saiu de dentro do espelho e fez assim nela. E a minha avó tinha um carinho muito grande pela minha irmã, já por essa condição especial dela. Então, está mais do que comprovado. Não tem outra explicação. Minha irmã não ia inventar isso, né? Então, foi lá e passou a mão nela assim, aí ela assustou, porque ela sabia que a vovó Anitta tinha morrido. Olha só que situação. É isso. Obrigado, Eros, por participar, partilhar conosco, né, esse fato da sua família. Muito obrigado. Valeu. Valéria Beleza. Beleza? É isso mesmo, Valéria? Beleza? Isso. Por favor, Valéria. Então, quando começou a falar da avó e tudo mais, eu também lembrei de uma situação que eu fazia muito tempo já. A minha mãe faleceu há uns 30 anos, né? E logo depois, o irmão de uma prima e o noivo dela faleceram também num acidente de carro. E quando a gente estava, eu fui com meu pai e meus irmãos no velório, quando eu cheguei no velório, estava cheio de gente, mas eu olhava a sala, na hora que eu cheguei, como se estivesse vazia, só os dois caixões no meio do salão lá, e eu vi o meu primo sentado numa cadeira, encostado na parede, com a perna cruzada e olhando o caixão, meio que não acreditando naquilo que estava acontecendo. Tipo assim, que coisa, né? Como que foi acontecer isso? Nem era ele que estava dirigindo, era o cunhado. E aí eu falei para ele assim, mas você não pode estar aqui, como que você está aqui? Só que eu não falei com a boca, eu acho que eu falei em pensamento, não sei. Ele olhou para mim e aí sumiu, e de repente eu vi a sala como se estivesse normal. Eu tinha até esquecido disso.
Interessante, Valéria. Obrigado por participar também para a gente essa coisa da família. Obrigado, É, Valéria. muito estranho. Então, você vê, são relatos de mediunidade, né, que a gente tem, todos nós temos, né, e realmente são coisas que, como você contou, da Valéria Carvalho, Valéria Beleze, do Eros, aí tem a Neide, da Sueli Bilá, que também falou a semana passada, da Neide que vai falar agora, são coisas que você viu, que realmente explicável, para a doutrina espírita a gente tem explicação, para as pessoas que não conhecem a doutrina não tem, né? Obrigado, Valéria. Neide? Zé Roberto, o negócio é o seguinte, quando eu me casei, fui morar em São Paulo, eu fui morar em vários lugares, e acabei indo para São Bernardo do Campo. E foi lá que eu engravidei. Isso aí já tem 44 anos. Eu lá engravidei. E eu tinha muita crise de bronquite. Numa dessas crises, nosso plano de saúde, meu marido trabalhava em São Bernardo do Campo, mas o nosso plano de saúde ficava em São Paulo. E eu tive uma crise de bronquite muito forte e fui parar no hospital. Então, teve uma noite, meu marido estava em São Bernardo, e ele foi em casa, lá em São Bernardo, foi lá em casa buscar alguma coisa, foi tomar banho, alguma coisa, assim, para ir para o hospital, ficar comigo. Quando ele abriu a porta, tinha uma senhora sentada no sofá, e ele não acredita, viu? Ele não acredita em nada. Tinha uma senhora sentada no sofá, com a cabeça assim, voltada assim, para o lado, com os cabelos longos pretos. Ele descreveu direitinho. Ele chegou no hospital e falou: Neide, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa e descreveu como era essa senhora. Falei: Dácio do céu, você acredita que eu acabei de receber um telefonema de Apucarana, que minha madrinha havia falecido naquele dia? Ele, não sei se ele é médium ou não, mas que ele viu, ele viu. E olha que coincidência, não sei se é coincidência, mas ele não acredita e ele não sei lá, Zé Roberto, não sei dizer. Muito estranho Mas também, realmente. Porque como nós estudamos aqui, aprendemos, né, Neide, a mediunidade é do ser humano. Então, eu sendo espírito, ou não sendo espírito, ou estudando, ou não estudando, todos nós somos médium, com maior ou menor intensidade, né? Então, mesmo que a gente não acredite, nós temos a nossa parte mediúnica ali funcionando. Então, a gente já viu o relato, a Valéria Carvalho nem eu não acreditava na época, né, com certeza, da doutrina espírita, eu não sei a Valéria Beleze, mas a maioria realmente não tem contato com a doutrina espírita. Não é questão de ser espírita, de ser médio, não. Médio é inerente ao ser humano. Kardec já nos ensina isso, né? Então, independente, qualquer religião, qualquer nacionalidade, qualquer credo, né, e qualquer raça, nós temos a mediunidade, um mais ostensivo, outro menos ostensivo. Neide, só para a gente terminar aqui, eu conheço muitos médios ostensivos que hoje estão em manicômios ou tomam remédio tarja preta, porque a família considera um doente, né? eu acredito, Infelizmente. eu acredito. Infelizmente, né? Por ter uma mediunidade bastante aflorada, toma aquelas tarja preta e alguns internos que é louco, tudo tal, mas acontece, infelizmente. É verdade, Roberto. Gente, Obrigada. tempo passa, nada, Neide. Nós que agradecemos a todos pelos relatos, engrandece o nosso estudo, isso é bacana. E já passou o tempo, vamos passar rápido. Quem poderia, por gentileza, fazer a prece de encerramento? Se não tiver nenhum candidato ou candidata, eu já vou escolher, porque hoje eu não ouvi a voz, vamos ter que ouvir. Já foi uma dica. Ninguém? Então, Chumbinho de Andrade, por favor, encerra para nós. Que gracinha, hein, Zé Roberto? Boa noite, né? Encerrando. Mas eu faço assim, viu? Estou aqui aprendendo, fico prestando atenção em tudo. Por isso que eu não falei nada, não tinha mesmo, só tinha que ouvir.
Mas vamos então, nesse momento, agradecendo muito a Deus a oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui participando desse grupo, desse estudo, agradecendo muito ao Zé Roberto, a Ana, né, que trazem para nós com todo o seu esforço, com todo o seu estudo, todo esse conhecimento que vai também nos ajudando a conhecer, a aprender e nos esclarecendo, né, sobre todo esse conhecimento que a maravilhosa doutrina espírita nos traz. Que Deus nosso Pai, então, que Jesus, nosso Mestre querido, os Espíritos bondosos que dirigem esse nosso estudo, abençoem esses nossos instrutores, abençoem também a cada um de nós e nos fortaleçam para continuarmos assim, seguindo esse caminho, procurando nos aprimorar para podermos oferecer na nossa vida, em nossos relacionamentos, nos nossos grupos, aquela evolução que a gente busca. E que a doutrina espírita, então, nos ajude, continue nos ajudando. E que Deus, nosso Pai, abençoe todo esse esforço de todos nós, de cada um de nós. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças Assim a seja, Deus. graças a Deus. Muito Assim boa noite seja. a todos. Foi bom estarmos juntos. Foi muito gratificante, como sempre, né? E até Como segunda, se Deus quiser. Boa Ótima noite. semana a todos. Boa noite. Boa E hoje noite. Boa noite a todos. é Boa quarta. semana abençoada. Até quarta. Boa noite, obrigada. Fica com Deus, gente.